Professor, deixa eu então, repete isso aí, como é que é? O domínio, dessa função é até um ponto que estabiliza. O intervalo que eu não sei. A hora que estabilizou, o intervalo mas vai ser. Ele é aproximadamente 65 anos quando ele estabiliza. Sim. Então, por aí a coisa. Né? Aí estabiliza. Só que dali só que tem um problema, professor. A partir de 65 anos, o astigmatismo estabiliza e aí ele vai ter um intervalo mais ou menos de entre 8 e 10 anos e depois começa a vir um processo de catarata que vai perdendo a visão. Então, na verdade, aí essa reta vai começar a desaparecer, né? Eu teria que visualizar aí. Você não tem mais medida? Não tem. Tem medida? Aí é que tá, professor. Eu tenho as medidas, sim. Porque você está tratando de medidas, né? Isso aqui são medidas. Isso. E aí como é que é? E aí o astigmatismo, aí o que acontece? O astigmatismo a partir de 65 ele estabiliza, aí ele para de crescer, aí é onde estabiliza a reta e continua aumentando a idade. Só que aí quando vai por volta dos 70, 75, depende da exposição à radiação ultravioleta, aí a pessoa começa a ter catarata, ela começa a perder a visão. Então aí some o astigmatismo, some tudo, porque a pessoa vai perdendo a visão. Aí você não tem medida. Não tem medida. Então, até 70 anos. De qualquer forma, terminou aqui. Terminou aí? Mas você vai ter uma curva. Eu vou ter uma curva ascendente e depois estabilização. Entenderam como é que é? Entendi. Agora eu entendi. Viu como é que é o detalhe? Hoje já dá para imaginar mais ou menos o que vai ser. Vai ser uma curva. Então ele, na hora de tratar o assunto lá dele, né, essa evolução, ele vai tratar de uma curva. Na evolução. E aí ele vai ter uma equação desse tipo aqui, ó. Tá? E essa curva independente, ela pode ser descendente como pode ser ascendente? Claro, pode ser. Difícil de. Essa outra ali é mais rara. Essa aqui é bastante comum. Tá? No caso da faixa etária, por exemplo, se for feito um cálculo através de faixa etária, vai existir a ascendente, porque as idades vão subindo. No caso de um problema. Não, cuidado. E o astigmatismo também vai subir. Mas deve ter um momento de maior crescimento e depois ele estabiliza. Não, mas é isso que eu digo. O que determinaria, dentro desse raciocínio, digamos assim, uma dos agravantes seria isso, a questão idade, por exemplo, que é o número de dados que vai crescendo. Sim, vai crescendo. Né? Mas cuidado, não pense assim. Normalmente não é pode assim. ser. É diferente, porque toda curva que vai se estabilizar, ela faz isso aqui, e aí ela começa num determinado momento, antes de estabilizar, ela continua crescendo, mas crescendo menos. Crescendo menos. E aí, é dessa forma. Exatamente. Não é assim. Não é que no início cresce pouco, e de repente, aí seria um exponencial. Então, na verdade, E aí, não tem sentido, porque a exponencial vai embora. Estoura para cima, não é assim. Não é no assim. caso, então, quando eu for conversar com ele no meu TCC, ele provavelmente vai me dar essa do meio, né? Não, essa curva. Você vai ter que buscar dados. Você vai ter que buscar dados e aí você vai estudar os dados para ver. Nós temos hoje uma hipótese de que seja assim. E eu acredito. Só quem determina são os dados. Os dados é que vão. E não uma previsão. Na hora que você colocar os dados lá, você vai olhar esse gráficozinho e vai dizer, ó, bateu. Possivelmente, bateu. Né? Só que quem vai dizer são os dados. Na verdade, eu já fiz esses dados, já casei eles uma vez e foi alguma coisa parecida com isso. Então,